Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Hoje saiu o IGP-10, né, Luiz? Dado importante sobre a inflação, né? Bom dia, seja bem-vindo. Verdade. Bom dia a você, todos. Muito obrigado pelo carinho, financeiro, as principais da economia, das finanças. O IGP-10, primeiro índice de inflação do ano, muito importante, como disse a Cláudia Bartel, veio com um dado positivo, apenas uma leve alta de 0,05%. Quem nos acompanha por imagens já observa no gráfico essa ligeira alta de 0,05%. O que contribuiu para a inflação baixa em janeiro foi a queda nos preços dos combustíveis. Lembrando que esse IGP, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, tem um peso de 60% do atacado, 30% de preços ao consumidor e 10% da construção civil. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, e aí a gente também vai observar uma forte queda da inflação. Reparem, olha como as barras, as colunas vêm caindo nos últimos 12 meses. Nós tínhamos 17,82% de inflação em janeiro do ano passado e agora apenas 4,27%, é o menor patamar desde novembro de 2019. Isso é bom porque ajuda o Banco Central no combate à inflação. Claro que muitas pessoas que veem a gente dando essa inflação baixa dizem o seguinte: puxa, não é inflação do meu bolso, no meu dia a dia eu sinto os preços subindo muito mais do que essas inflações oficiais divulgadas pelos institutos, e é verdade. E a gente vai dar um exemplo agora concreto. Quem vive de aluguel sabe que o aluguel está subindo muito acima da inflação. Não é isso, repórter Beatriz Manfredini? Bom dia, seja bem-vinda. É isso, Luiz. Bom dia para você também, para toda a nossa audiência. Não só subindo acima da inflação, como quase 3 vezes acima. É isso que aponta uma pesquisa da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De acordo com essa pesquisa, em 2022, o valor do aluguel residencial, quando a gente fala de apartamentos em todo o Brasil, subiu 16,55%. A maior alta em 11 anos, desde 2011, quando naquele momento o valor, a alta foi de 17,3%. No total, foram 25 cidades que foram pesquisadas pela FIPE e todas elas apresentaram aumento, com exceção de uma que não subiu acima da inflação. Pelotas, no Rio Grande do Sul, teve uma alta de 2,37% no valor do aluguel residencial. Lembrando que a inflação avançou no ano passado 5,79%, então essa foi a única das 25 cidades que teve aumento, mas teve esse aumento abaixo da inflação. O resto, todo mundo ficou acima. E eu separei aqui, o ranking aí das 3 principais cidades. Vamos falar primeiro das capitais? As 3 capitais que registraram maior alta no valor do aluguel foram Goiânia, com 32,93% de alta, Florianópolis, 30,56% de aumento e Curitiba, 24,47%. Já falando das cidades dos outros municípios, tirando da lista agora as capitais do país, a cidade que mais teve uma alta maior é São José, em Santa Catarina, de 42,41%, seguido de Barueri, aqui em São Paulo, 23,27%, e São José dos Campos, também aqui em São Paulo, com 20,9%. Essa pesquisa ela também demonstra o preço do metro quadrado, e a média, calculada agora em dezembro de 2022, é de R$ 36,65 o metro quadrado. Luiz, a pesquisa ainda aponta que os motivos para esse aumento são 2. A retomada do mercado de trabalho, depois da pandemia da Covid-19, em 2022 o mercado aqueceu novamente, e também a valorização imobiliária em algumas cidades. Eles dizem que para 2023 o cenário deve ser de freio nesse acelerador aí do preço dos aluguéis residenciais em todo o país, principalmente porque a projeção é que a inflação também diminua. Obrigado, Beatriz Manfredini, com informações ao vivo. O tipo de informação que, para quem é proprietário do imóvel, dono do imóvel, é motivo de comemoração. Agora, para quem é o inquilino, é um desespero,
porque dói no bolso. Bom, eu queria chamar para conversa o nosso convidado de hoje, o Alexandre Brito, ele que é sócio e gestor da Finacap Investimentos. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Prazer estar com você nessa manhã. Prazer é todo nosso. Alexandre, eu queria começar analisando a inflação, quer dizer, veio o dado positivo do GP10 baixo, o consumidor sempre reclama que a inflação para ele é mais alta e o Banco Central vive esse dilema, as expectativas inflacionárias ainda acima do teto da meta para esse ano, e a minha pergunta é muito objetiva. No teu cenário econômico, tem espaço para o Banco Central cortar juros ainda em 2023? Perfeitamente, Luiz. Eu acho que até antes da gente falar especificamente da nossa perspectiva dos juros para esse ano, acho que é importante a gente dar um contexto do que é que a gente tem visto da pressão inflacionária, né? Que não é um movimento apenas do Brasil, mas do mundo todo, como a gente sabe. Inclusive, muitos dos países desenvolvidos apresentaram taxas inflacionárias que não era visto pelas suas populações há muitos e muitos anos. Então, o mundo inteiro entrou nessa rota de aperto monetário, de enxugamento de liquidez, de restrições fiscais também, para reduzir esses estímulos econômicos e tentar conter a inflação. O Banco Central brasileiro, é importante salientar que ele iniciou esse movimento de aperto dos juros praticamente 1 ano e meio, 18 meses antes do que a gente viu nos bancos centrais das economias desenvolvidas. Até por isso a gente conseguiu entregar, por mais que tenha sido uma inflação no ano de 2022 de 5,8%, acima do teto da meta, mas bem inferior do que era esperado no início de 2022 e bem inferior também do que a gente viu em outras economias, né? Existe sim espaço para alguma redução da taxa de juros. Hoje, a gente há pouco tempo, a expectativa do mercado que a gente pode estimar pela curva de juros, esperava que a taxa ficaria nesse patamar de 13,75%, até o final de 2022, até o final de 2023, desculpe, e a gente só começaria a ver alguma redução dos juros em 2024. Acontece que, do início de janeiro para cá, essa curva de juros começou a cair, né, começou a ter uma leve redução e já começa a se precificar alguma redução nessa taxa, provavelmente chegando em 12,5%, 12,75% ao final desse ano. Ainda é difícil estimar, né, esse foi o primeiro dado econômico, como vocês perfeitamente trouxeram, foi um dado importante, foi um dado positivo, até por isso, antes de eu vir aqui falar com você, quando eu estava na nossa mesa de operações, a gente tem visto hoje a Bolsa recuperando com a leve alta, também a curva de juros caindo, o dólar caindo, então esse dado foi um dado importante para trazer uma expectativa, não uma confirmação, mas uma expectativa de que possivelmente o Banco Central brasileiro pode ter alguma massa de manobra para reduzir esses juros à medida que ele começa a ver os efeitos das restrições monetárias na ponta dos preços pela inflação. Boa, vou pegar esse gancho do Alexandre, que falou que a Bolsa abriu em alta, para a gente conferir o mercado, e a gente já continua a nossa conversa. Vamos ver o gráfico de Bovespa, quem nos acompanha por imagens. Olha só, Bovespa abrindo em boa alta hoje, hein? 1,24% aos 110.567 pontos, uma boa recuperação, até por esse alívio inflacionário, como destacou o Alexandre, perspectiva, quem sabe, Banco Central poder reduzir alguma coisinha de juros ao longo deste ano. No gráfico seguinte, as bolsas globais, hoje o mercado americano volta a operar, porque ontem foi feriado, não teve. Então, o que vocês enxergam aí do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq é de sexta-feira, porque o mercado americano vai abrir daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília. Na Europa, as principais bolsas ali oscilando perto da estabilidade. Repare, Frankfurt, leve alta de 0,02%. Londres, leve queda de 0,14%. Paris também próximo da estabilidade, assim como Madrid. O mercado europeu hoje repercutindo o PIB chinês. Foi divulgado no início desta madrugada. A China teve um crescimento de 3% o ano passado, que é um crescimento baixo para os padrões chineses, mas a boa notícia é que com a reabertura da economia pós-pandemia, pós-Covid, há uma expectativa de que a China possa crescer acima de 4% esse ano. E na Ásia também comportamentos mistos, Xangai caiu 0,1%, Tóquio subiu 1,23%, Hong Kong caiu 0,78%. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio é normal, quando o Ibovespa sobe, normalmente o dólar cai aqui, é o que acontece hoje,
baixa de 0,40%, R$ 5,13. O euro também baixa de 0,18, 5,56. Bitcoin subindo 0,41% aos $21.228. Então, nesse contexto, eu queria chamar de volta o Alexandre Brito, ele que é sócio e gestor da Finacap Investimentos. Alexandre, para entender como é que vocês estão orientando os clientes da Finacap nesse contexto de juros ainda altos, embora com algum espaço, como você mencionou, para uma queda ao longo do ano, com a Bolsa oscilando bastante, tem oportunidade, porque algumas ações caíram bastante. Como é que vocês estão orientando os investidores? Perfeito, Luiz. Até entrando nesse contexto macroeconômico, o que é que a gente tem visto no mercado? Esse dado que você trouxe do PIB da China e o reflexo que a gente tem visto nas bolsas asiáticas, especialmente na China, é muito importante para o nosso mercado, muito importante para o Brasil, né? A China ainda é talvez o principal comprador de boa parte das commodities que o Brasil produz. As commodities têm um peso importante na decomposição da produtividade econômica do Brasil. Então, essa reabertura da China é muito importante. Inclusive, ela foi capa, né, de uma importantíssima revista econômica internacional na semana retrasada, falando justamente sobre a reabertura da China, né? A gente viu que a China ainda passou e tem flexibilizado as políticas da política de Covid-0, né, que a China adotou. Então, esse início dessas flexibilizações tem trazido um alento à retomada econômica da China, que para a gente é muito importante, tanto para a nossa bolsa quanto para a economia brasileira. Então, esse dado é importantíssimo para a gente trazer e dando cor no que é que a gente tem visto para o mercado esse ano frente a todo esse contexto macroeconômico, né? O Brasil ele tem se posicionado num movimento contracíclico do que a gente tem visto nas demais economias. O que é que eu quero dizer com isso? Boa parte das economias desenvolvidas passaram os últimos 10 anos num período de uma pujança econômica muito grande, inclusive a gente viu esse reflexo nos mercados de ações americanos, no mercado de juros, etc. E tem entrado em um outro cenário, né? Inclusive está acontecendo aí o Davos, né, o Fórum Econômico Mundial. Boa parte dos economistas, dos especialistas, já tem nas suas premissas básicas que o mundo deve passar por um período de recessão econômica, e o Brasil ele tem estado na contramão, né, por ter uma economia própria, uma economia pujante, por ter aí alguns fatores que retiram o Brasil desse provável ciclo de recessão. E também, como eu comentei, por ter iniciado um processo de controle inflacionário, de aperto monetário antes. Ou seja, hoje o Brasil já começa a discutir, já essa taxa de juros já está estável no Brasil desde a penúltima reunião do Copom, e a gente já começa a pensar nessa redução das taxas de juros no Brasil. Enquanto que as economias desenvolvidas ainda estão no início do seu ciclo de aperto monetário, né? A taxa de juros americana deve ir para 5,5%. Na zona do euro, inclusive, esse aperto monetário começou ainda depois dos Estados Unidos, então ainda tem um período que as economias desenvolvidas vão passar de restrições de políticas restritivas economicamente falando, enquanto que o Brasil já começa a entrar no novo cenário. Frente a isso, o que é que a gente tem visto? O mercado de ações brasileiro ele foi um dos principais penalizados por todo esse ciclo de aumento dos juros, né? Quando você começa a ter uma taxa de juros livre de risco, vamos colocar dessa forma, de quase 14%, naturalmente o investidor local ele começa a se direcionar mais para a renda fixa, né? Vamos lembrar que a gente chegou a uma taxa de juros de 2% no início de 2021 e elevamos essa taxa aí para praticamente 14%, né? Esse aumento de juros naturalmente desestimulou o movimento para a Bolsa, tanto que 2022 foi um dos anos de maiores resgates da indústria de fundos de ações do Brasil. Então, todo esse movimento foi direcionado para a renda fixa. Mas quando a gente vê a Bolsa, no sentido de analisar as empresas que compõem a Bolsa, a gente tem visto fundamentos econômicos ainda muito importantes. Então, hoje, a Bolsa brasileira negocia numa relação de preço sobre lucro praticamente nas mínimas históricas. 2 desvios padrões abaixo da média. O que é que isso quer dizer? Na média de quanto é essa relação preço por lucro do Ibovespa, ela está 2 desvios padrões abaixo dessa média. Então, realmente, a gente tem visto o mercado de ações muito barato. O principal comprador tem sido o investidor estrangeiro. Eu acho que isso é um indicador também importante para o investidor local levar em conta, né, esse fluxo de compra de investidor gringo na bolsa local. E até por conta disso, o que é que a gente tem visto? Fundamentos importantes, movimento do investidor estrangeiro de compra na bolsa brasileira,
a gente espera que minimamente, tendo um governo que entregue medidas fiscais e de responsabilidades fiscais minimamente aceitáveis pelo mercado, é possível que os ativos de risco voltem a performar muito bem, ainda mais quando a gente começa a ter uma perspectiva de redução ou de pelo menos estabilização do prêmio de risco que os investidores vêm colocando na curva de juros. Muito bem, eu vou querer ouvir daqui a pouquinho a opinião do Alexandre sobre essa loucura envolvendo as lojas americanas, mas eu queria chamar o repórter João Vitor Rocha para conversar com a gente, porque a gente abriu o programa falando da queda da inflação, na sequência falamos dos aluguéis em alta e a cesta básica também está pesando no bolso dos consumidores, não é isso, João? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o mercado financeiro aqui na Jovem Pan. Exatamente, Luiz. Principalmente aqui no estado de São Paulo, houve um aumento do valor da cesta básica de 14,62% se comparado com dezembro de 2021 para agora, o mês passado, dezembro de 2022. O valor da cesta básica aqui no estado de São Paulo passou de R$ 1.088 para R$ 1.247. Isso significa, nos valores atuais do salário mínimo, 96% do valor do salário mínimo, que atualizado a partir do dia 1º de janeiro de 2023 passou para R$ 1.302. Então é um valor bastante grande, como você pode observar, 96% para pagar apenas a cesta básica aqui no estado de São Paulo. Dos 39 produtos que estão incluídos aqui na cesta básica, 35 ficaram mais caros nesse último ano, nesse decorrer de 2022, ou seja, 90% dos produtos ficaram mais caros. Todos os 3 grupos também sofreram altas: alimentos, higiene e limpeza. E o setor de limpeza foi o que teve a maior variação, 28,65% do grupo sofreu um aumento. Já em relação ao grupo de higiene, sofreu um aumento de 25,6% e a variação em alimentos foi de 12,81%. Nesses alimentos, 3 chamaram a atenção entre os mais caros. A farinha de mandioca sofreu um aumento de 34,24%, a batata sofreu um aumento de 53% e o principal deles, viu, Luiz, foi esse aqui, ó. A cebola é o principal causador, foi aquele alimento, foi aquele produto que elevou ainda mais o preço da cesta básica aqui em São Paulo, 184% de aumento em apenas um ano em relação ao valor da cebola. Os cozinheiros estão acostumados a chorar cortando a cebola, agora também estão chorando na hora de fazer o pagamento desse produto, viu, Luiz? Não só os cozinheiros, João, os consumidores também. Aliás, haja taxa de juros para controlar uma inflação da cebola aqui no Brasil. Obrigado, João Vitor Rocha, ao vivo aqui no Mercado Financeiro. Eu queria chamar de volta o Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap Investimentos. O Alexandre já comentou bastante a questão da inflação, da taxa de juros. Eu queria agora, Alexandre, falar sobre as lojas americanas. Essa fraude contábil aí de 20 bilhões de reais caiu como uma bomba na semana passada. Num primeiro momento, as ações despencaram quase 80%, depois subiram, ontem caíram de novo quase 40%, hoje estão subindo mais de 10%, quer dizer, uma maluquice, uma gangorra. Eu queria a sua opinião sobre esse episódio e a sua orientação para os investidores. Vale a pena, neste momento, pegar uma ação que tem um caráter tão especulativo? Luiz, a gente faz gestão de renda variável há 25 anos, né? Ainda bem a gente não estamos posicionados no papel, nunca tivemos ações da empresa, nem debêntures, né, dos nossos fundos sob gestão, então ficamos fora desse movimento, mas muitos fundos, muitos gestores estavam posicionados na companhia. Eu acho que, Luiz, ainda tem mais perguntas do que respostas para toda essa situação. Então, a empresa veio a público, trouxe uma ideia de como era essa prática contábil, de ter o que o mercado tem lido muito, né, essas operações de risco sacado, né, ou seja, uma conta que ela enquadrava como um fornecedor, mas na verdade era uma dívida com o banco, né, e contabilmente o que ela pagava de juros, ela não contabilizava no demonstrativo de resultado, que naturalmente diminuiria o lucro da empresa, ela lançava aquilo como um abatimento da conta de fornecedor. Isso aí é o que a gente sabe, né, isso aí é o que tem sido apurado, mas ainda tem muitas perguntas que precisam ser bem respondidas. A gente, como eu comentei, estamos fora do papel, não recomendamos, pelo menos no momento ainda, a compra. Eu acho que muita coisa ainda precisa ser apurada.
vai haver Tivemos probleminha no Zoom do Alexandre Brito. Bom, tudo bem, mas de qualquer forma a gente entendeu a mensagem dele. A Finacap não está investindo em lojas americanas e não recomenda que você, investidor, faça esse tipo de investimento, porque o momento é de realmente a ação está muito especulativa. Certo, Alexandre? Nós temos 30 minutos para sua conclusão. 30 segundos, perdão, para sua conclusão. 30 minutos dava para falar bastante coisa. Obrigado. Então, eu acho que é isso. A gente ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas, muita coisa ainda está sendo apurada, vai ser definido um comitê técnico de auditoria para realmente entender o tamanho, né, da discrepância contábil que vem se acumulando, muito provavelmente ao longo de muitos anos. Alguns falam de 20 bilhões, eu já vi algumas pessoas falando em 40 bilhões, então isso aí, eu acho que pelo preço de mercado da empresa hoje, se for 20 bilhões, é mais de 10 vezes. Né? A empresa hoje vale em torno de 2 bilhões no mercado, então é muito importante o investidor ter muita cautela, até fazendo um parênteses, né? Muito do que eu falei de oportunidade na Bolsa, a gente realmente identifica que tem muita oportunidade, é importante diversificar, ou seja, é importante ter uma carteira diversificada entre renda fixa, ativos de menor risco, ativos de risco, mas nesse momento é muito importante ser bastante seletivo. Né? Tem muita oportunidade boa na Bolsa, mas é importante ser bastante seletivo nesse período que estamos passando e ainda um grau significativo de incerteza quanto a os encaminhamentos da economia. Muito bem, Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap Investimentos. Muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz. Um bom dia e um abraço. E com isso, nós encerramos o Mercado Financeiro de hoje. Voltamos amanhã, ao vivo, às 11h15 da manhã, com mais informações da economia e do mundo das finanças. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel. Muito bem, até amanhã então, Luiz. Um bom dia, daqui a pouquinho boa tarde, né? Ainda um bom dia para você, Luiz. Até amanhã.